Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido povo de Deus, Evangelho do dia, sexta-feira, dia 28 de julho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: ouvi a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo, é de momento. Quando chega o sofrimento ou a perseguição por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra e ele não dá fruto. A semente que caiu em boa terra é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse produz fruto. Um dá 100, outro 60 e outro 30. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido povo de Deus, para a pequena reflexão de hoje, precisamos levar em consideração alguns pontos importantes sobre a história do Êxodo. Primeiro, lembremos que Deus fez uma aliança com Abraão e prometeu bênção e proteção à sua casa e descendência. José, filho de Jacó, da posteridade de Abraão, tornou-se administrador do antigo rei no Egito. O povo hebreu se instalou no Egito e cresceu numericamente. O rei atual, nesta conjuntura, ficou com receio de que os hebreus, devido ao seu grande número, tomassem a terra do Egito. E por isso escravizou o povo hebreu. Deus enviou Moisés para libertá-los e enviá-los para uma nova terra, a terra que mana leite e mel, a terra prometida. Nesta parte da história veterotestamentária, Moisés, pela benevolência divina, tornou-se o mediador entre o Senhor e o povo hebreu. Agora, no capítulo 20 do livro do Êxodo que estamos lendo, o Senhor chamou Moisés e toda a assembleia dos hebreus para transmitir a todos eles como que eles devem agir em suas vidas diariamente, sobretudo quando se encontrarem com outros povos que adoram outros tipos de deuses. O Senhor, com todo o seu amor, quer guardar todos os seus filhos como se fosse a pupila dos olhos. Para isso, o Senhor escreve o Decálogo, ou seja, os 10 mandamentos da lei de Deus. A princípio, fica muito claro que as leis que devem reger a conduta religiosa e moral dos hebreus deve ser aquela que se originou do céu, no alto do monte, e jamais pode ser algo próximo ou semelhante a ela, algo que seja proveniente da terra, de cunho terreno, ou com características de leis humanas. Não deve ser assim. Deus quer cuidar de todos os seus filhos, mas eles precisam ser fiéis aos preceitos divinos. Por isso é de suma importância que, ao ouvir os preceitos divinos, cada fiel se esforce o máximo possível em sua vida para guardá-los. Esta máxima veterotestamentária culminará em cheio com a proposta a qual Jesus sempre colocou à disposição de todos os seus discípulos e também de todos os seus ouvintes. Como, por exemplo, notamos no Evangelho de hoje. Hoje, Jesus explica a parábola do bom semeador e diz qual é o objetivo de Deus quando oferece as suas instruções a todos os seus eleitos. Vejam que no encalço dos objetivos divinos, infelizmente, existe a perseguição do maligno. Então, fica pouco mais fácil de compreender qual é a preocupação de Deus desde a história do Antigo Testamento. O Senhor está preocupado com a forma a qual os seus filhos irão guardar os seus mandamentos, pois
Se caso não se preocuparem em receber e praticar as leis divinas, pode ocorrer de que o maligno queira furtar tais ensinamentos da vida deste ou daquele fiel. Jesus, que nós bem sabemos, é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Portanto, é Deus igualmente ao Pai. Jesus explica com pormenores o que acontece com as pessoas menos preocupadas com a palavra de Deus e a sua mensagem divina. Veja só a explicação de Jesus no Evangelho de hoje. Ele diz: o bom semeador, que é Jesus, está lançando as sementes do reino e chamando-nos à conversão. Aliás, Jesus faz isso desde quando caminhou em nosso meio fisicamente com seus apóstolos e também no meio de outras tantas milhares de pessoas em seu tempo. Jesus lança suas sementes de vida eterna na vida de todas as pessoas, mas pelo Evangelho de hoje nos parece que pela sua explicação incontáveis pessoas ou não sabem acolher a palavra de Deus em sua vida, ou parece não se preocupar com as coisas de Deus mesmo, de um jeito ou de outro. Parece que existe muita terra ruim que recebe a palavra de Deus. Jesus dá exemplos de rejeição de sua palavra. Ele fala sobre terrenos pedregosos e terrenos com espinhos. Ora, bem sabemos que, pela explicação de Jesus, são pessoas que se preocupam muito mais com as coisas deste mundo e se esquecem das coisas de Deus. São pessoas que não se preocupam em aprender a doutrina de Jesus com solidez e por isso não têm raiz. E quando o maligno aparece em suas vidas, assalta facilmente a palavra de Deus de tais pessoas. Mas Jesus nos anima e diz que existe terra boa, onde a semente pode ser bem plantada e dar muitos bons frutos. São Jerônimo faz a seguinte observação: da mesma forma que existem classes de terras ruins, também existem as classes de terra boa. Na ótica de São Jerônimo, podemos entender que existe a mesma possibilidade para todas as classes de pessoas, a fim de receberem a palavra de Deus e dar bons frutos. Ora, vamos refletir de qual classe de pessoas você faz parte neste momento da sua vida. Como alguns hebreus de cabeça dura do Antigo Testamento, que muitas vezes Moisés teve que orientá-los, ou você se encontra na classe de terra com espinhos, como Jesus explica hoje no Evangelho, ou na classe de terra com pedregulhos, ou você se encontra na classe de terra boa. Reflita, pois Deus, ao enviar a sua palavra de vida eterna, deseja que todas as pessoas sejam terra boa. Aprenda cada vez mais a acolher os ensinamentos de Jesus em sua vida pessoal e em seu lar. Talvez seja por isso que ainda a sua vida não tenha dado tantos frutos como deseja ou como poderia dar. Não reclame os frutos que faltam, mas corra atrás daqueles frutos que Deus tem guardado para você e toda a sua casa. Seja terra boa e verá os frutos, 30, 60, 100 por um, como lemos no Evangelho de hoje. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.